Queridos alunos, vamos dar continuidade aí à resolução da nossa provinha, né? Agora temos aí um texto adaptado, né, por alguém, não sei exatamente quem. Tem aqui, Adélia Menezes, né, no livro Desenho Mágico, uma adaptação de um texto do Chico Buarque de Holanda. Bacana? Vamos ver aí, ó. Para responder às questões de números 11 a 18, considere o texto abaixo. Estava mal chegando a São Paulo, quer dizer, assim que tinha chegado, né? Esse mal, gente, cuidado aí, ó, esse mal dá ideia de tempo, hein? Nesse contexto, ligado a verbo, mal chegando é assim que cheguei, né? Assim que estivesse chegando, quando estava chegando. Estava mal chegando a São Paulo quando um repórter me provocou. Mas como, Chico? Mais um samba? Você não acha que isso já está superado? Repare que as aspas servem para indicar a apropriação do discurso alheio, a apropriação do discurso de outrem, né? Isso tecnicamente se chama discurso direto, tá bom, gente? Mas como, Chico? Mais um samba? Você não acha que isso já está superado? Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que anda muito em voga. Reparem na ironia, né? Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, como fez o repórter, coisa que anda muito em voga. Está na moda, né? Já era hora de enfrentar o dragão, como diz o Tom. É uma referência ao Tom Jobim, né? Enfrentar as luzes, os cartazes e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro para frente de franca oposição. Fiquei um pouco desconcertado, sem jeito, né? Pela atitude do meu amigo, um homem sabidamente isento de preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava amargamente, numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em participar de uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco, ou seja, a ideia que o Chico Buarque transmite, fundamentalmente até agora, né, até esse ponto aí do texto, é de que não é a favor de um tipo de música e contra outro, e sim a favor de uma certa comunhão entre os gêneros, os estilos musicais e assim por diante. Nunca tive nada contra esse instrumento, a guitarra, como nada tenho contra o tamborim, né? A guitarra representando um rock and roll, coisa parecida, e o tamborim representando o samba. Agora ele personaliza a mesma ideia, né? Sintetizando a ideia fundamental. O importante é Mutantes, rock and roll, e Martinho da Vila, samba, no mesmo palco, todo mundo junto. Esse finzinho aí, gente, sintetiza tudo que a gente leu até agora. Vamos ver, ó. Mas como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, né? Sempre igual, estereótipo, né? Modelo, paradigma, onde samba, toada, etc., são ritmos virgens para seus melhores músicos. E os caras não conhecem, não sabem, né? Porque são representantes de uma música paradigmática, modelar, estereotipada. Olha lá, ó, presta atenção. Mas como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, toada, etc., são ritmos virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. Só tem uma opção, confessou-me um italiano, sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles foram à Índia, donde se conclui como precipitada a opinião entre nós de que estaria morto o nosso ritmo. O lirismo e a malícia, a malemolência, o jeitinho. É certo que se deve romper com as estruturas, mas a música brasileira, reparem nesse fecho agora, ó, mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade de ninguém, mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas da nossa canção. Ou seja, a raiz, a semente da mudança está na nossa própria música, nas suas
nas suas características mais essenciais. E se o rompimento não foi universal, culpa é do brasileiro, que não tem vocação para exportar coisa alguma, coisa alguma. João, não entendi essa partezinha aí em que o cara fala dos Beatles. Olha lá, ó, só tem uma opção, confessou-me o italiano, sangue novo, ou a antimúsica. Veja, os Beatles foram à Índia. Os Beatles tiveram a percepção de que era necessário pesquisar, procurar outros ritmos, né? George Harrison e Ravi Shankar, por exemplo, né? Bacana? Quer dizer, aí o exemplo do amigo italiano só serve para reforçar a própria ideia do Chico Buarque, de que é necessário não ter preconceito, procurar as coisas, né? Fazer o diferente. Vamos para a última partezinha aí do texto. Vamos lá, pessoal. Quanto a festival, acho justo que estejam todos ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom usar de qualquer recurso, nem se deve correr com estrondo, com muito alarido, com muito barulho atrás do sucesso. Senão, o sucesso, se assusta e foge logo. E não precisa dar muito tempo para se perceber que nem toda loucura é genial. Como nem toda lucidez é velha. Como nem toda lucidez é velha. João, não entendi essa última frase. Ó, nem tudo que é maluco é gênio. Um gênio ali, um maluco diferente. Depois ele fala, como nem toda lucidez é velha. A gente costuma associar a lucidez à figura de experiência, né? Muita sabedoria. Nem toda a lucidez é velha. A lucidez pode representar a novidade, uma novidade lúcida. Tá bom, vamos seguir em frente. João, que texto difícil, também dá trabalho, com certeza. Estamos aqui para trabalhar, não é refresco. Vamos embora. De acordo com o texto, ou seja, tem que estar no texto, gente. Tem que estar no texto. Não tem como ficar escapando, tá bom? Olha lá, o convívio harmônico entre as mais variadas tendências é característica encontrada não apenas em nossa música, mas também em artistas europeus. Não. Por que não, João? Porque ele fala que a música europeia, né, é estereotipada, é modelar, paradigmática, é sempre a mesma coisa. Então não pode ser essa. Vamos pegar uma caneta aqui emprestada, pegar uma canetinha emprestada. Não pode ser a A não, gente. Vamos riscar a A. Muito embora o samba seja parte da nova música, o que caracteriza essencialmente sua originalidade se deve à influência externa. Essa aqui é louca, maluca, né? O que caracteriza essencialmente a originalidade do samba se deve à influência externa. A gente leu alguma coisa sobre isso? Não. O samba é uma espécie de matriz, né? Vamos ver, se os elementos novos na música não devem ser descartados peremptoriamente, de modo definitivo, de modo terminal, terminante, né? Tampouco a grande inovação menospreza o que a precede. O que é novo pode aprender com o que já passou. Essa é a ideia. O que é novo pode aprender com o que já passou. Nem toda lucidez é velha. Nem toda lucidez é velha. Essa vai ser a melhor, gente. Se os elementos novos na música não devem ser descartados, claro que não, né? Definitivamente, descartados definitivamente, tampouco, né? Também não. A grande inovação menospreza, deixa de lado, né? Joga fora o que a precede. Aprende-se com o que já foi para se criar a novidade. Tudo bem? Essa é a melhor. Foi a partir do exemplo estrangeiro que João Gilberto, não. Há uma nítida diferença entre a música brasileira e a europeia, já que aquela, a música brasileira... João, como é que eu sei? Porque aquela retoma, quando houver dois elementos, aquela de terceira pessoa retoma o mais anterior. Então, há uma nítida diferença entre a música brasileira e a europeia, já que aquela, a brasileira, se caracteriza, ao contrário desta, a europeia, por uma ausência de diálogo com a tradição. É ao contrário, gente.
A música brasileira se caracteriza pelo diálogo com a tradição. Tá bom? Então, também não dá para ser essa aqui. Resposta, letra C de casa. Boa questão, hein? Bacana. Vamos seguindo. Aí, depreende-se da frase. Para mim é a melhor questão dessa série. Para mim, João Marcos. Tudo bem? Depreende-se, infere-se da frase. Nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha, vamos ver. O que você acha? Ó, a loucura, o mais das vezes, na maioria das vezes, é vista como uma característica que marca a singularidade, enquanto a lucidez é um atributo costumeiro da velhice. O que ele fala lá, gente? O que ele fala lá? Ó, nem toda lucidez é velha. Então, a lucidez costuma ser uma característica do que é velho, do que é experiente, do que é experimentado, do que tem tradição e não sei o quê, mas nem sempre é assim. E depois, ó, a loucura, o mais das vezes, é vista como uma característica que marca a singularidade, a genialidade. Aí ele fala, nem toda loucura é genial, nem toda lucidez é velha. Bom, João, então já é essa, gente. Não tem para onde correr. Vocês têm medo de marcar A? Não pode ter medo de marcar a letra A, não. Às vezes é a A mesmo. Vamos ver, ó. Essas duas características, lucidez e loucura, devem ser vistas com reserva, uma vez que a fronteira entre ambas nem sempre é clara. A gente não leu isso. A frase, né? Nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha, né? Não quis dizer isso no contexto daquilo que nós lemos. As inovações, por mais lúcidas que sejam, devem algo à loucura, pois é mediante o abandono da causalidade natural que se obtém algo inusitado. Essa aqui é completamente maluca. Ambas as características podem conviver em obras de arte de vanguarda, uma vez que não são conflitantes. Será que a frase do Chico quis dizer isso? Que podem conviver em obras de arte de vanguarda? Ele nem menciona vanguarda nenhuma. É outra bobagem. Bobagem grande. A letra E. A genialidade pode ter algo de lucidez, embora, para que isso ocorra, tenha de negar a loucura. Começou a ficar ruim, podendo ocorrer o inverso, o que caracteriza essencialmente a inovação. Isso aqui, inclusive, é um modo de dar um nó no raciocínio de qualquer pessoa. O maior erro é quando ele diz assim, ó, ocorre quando ele diz assim, embora para que isso ocorra, tenha de negar a loucura. Não se fala em lucidez negando loucura, nem vice-versa, nem coisa nenhuma disso. Então a letra E também é muito ruim. A que sintetiza o que a frase nem toda loucura é genial, nem toda lucidez é velha, é o que se lê na letra A. Bacana? Beleza, vamos lá. A próxima questãozinha para a gente. Sem prejuízo para a correção e o sentido, pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após o termo. Vamos ver. Após o termo. Essa aí, gente, ó, está pedindo de nós algum conhecimento de pontuação, né? Então, aproveite para relembrar algumas coisinhas. Sem prejuízo para a correção e o sentido, pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após o termo e, em e. Se o rompimento não for universal, algum problema com essa vírgula para a correção e o sentido? O próximo termo vai ser uma oração. Caso o rompimento não seja universal, não tenha sido universal, vai ser uma oração adverbial condicional, que pode vir aí entre vírgulas. Então essa vírgula depois do E não traz nenhum problema, nem para a correção, nem para o sentido. Ô João, já é essa. Mas vamos ver o defeito das outras. Vamos ver aí, ó. Depois de mas, aí ele mandou botar uma vírgula aqui, ó. Mas não é bom usar de qualquer recurso. Gente, vírgula costuma ocorrer antes de mas, que é conjunção adversativa por natureza. Pode ser aditiva de vez em quando, mas é a conjunção adversativa por excelência.
costuma haver vírgula antes de mas. Para haver uma vírgula depois de mas, só se houver um termo intercalado, imediatamente depois. Então, essa aqui não dá. Essa aqui não dá certo. Depois de e, em se assusta e foge logo, não dá, né? Você vai romper a adição colocada nessa sentença. Não dá para ser essa também, não. Depois de mas, em mas, vírgula, foi com o samba que João Gilberto. Então, para que essa vírgula depois de mas? Né? João, é porque eu parei para respirar. Gente, vamos parar com essa história de... por que você botou a vírgula? Porque eu parei para respirar. Vírgula não é um problema de respiração, não é um problema pulmonar. Tá ruim. Depois de mas, em mas, vírgula, como, vírgula, Chico, mais um samba... Não dá, né, gente? Rompe-se completamente o ritmo da frase, inclusive. A melhor alternativa é a da letra A. Bacana? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos lá. No segmento, nem se deve correr com estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge logo. O termo sublinhado pode ser substituído mantendo-se a lógica e o sentido original por... Olha lá, ó. Nem se deve correr com estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge. Esse senão, gente, tem valor oponente, tem valor adversativo. A única resposta possível, deixa eu pegar uma canetinha aqui de outra cor, é do contrário. Do contrário. Do contrário, ele se assusta. Não se deve correr com muito estrondo, com muito barulho, com muito estardalhaço, com muito alarido atrás do sucesso. Do contrário, ele se assusta e foge logo. Vamos para a seguinte. Aí, a próxima. Vamos lá. Essa aí é excelente questão, gente. Ela é muito boa. Excelente questão. Considere as afirmativas abaixo. Aquele famoso e conhecido de todos, né, modelinho, com 3 assertivas para você julgar, certas, erradas, e depois procurar nas respostas alguma combinação razoável. Tudo bem? O termo coisa no primeiro parágrafo pode ser substituído por o, com função de pronome, uma vez que no período retoma o segmento que o antecede. No primeiro parágrafo, o termo coisa, vamos ver? O termo coisa. João, isso é que dá um trabalho danado, né? Pois é. E aí, onde é que está o termo coisa? Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, o que anda muito em voga. Coisa que anda muito em voga. Vou marcar aqui para você enxergar melhor. João, gastei maior tempão procurando essa palavra coisa no primeiro parágrafo. Ele mandou trocar pelo pronome o. O que, aquilo que anda muito em voga. Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros. O que anda muito em voga. Dá ou não dá, gente? Dá, né? Então, vamos ver. Aí, ó. O 1, deixa eu marcar aqui com uma canetinha. O 1 tá certo. Calma aí, antes de fazer os outros. Vamos ver, ó. 2 e 3 apenas não dá. 3 apenas também não dá. Ô João, mas eu então estou entre 3 ainda? Tá, vamos ver. As orações de atacar os outros no primeiro parágrafo e de defender a tradição no segundo parágrafo servem de complemento ao sentido do verbo a que se referem. De atacar os outros no primeiro parágrafo, e depois de defender a tradição no segundo parágrafo. Servem de complemento ao sentido do verbo a que se referem. Vamos procurar? Se a gente achar uma, já resolve o problema, hein? Se a gente achar uma, já resolve o problema. Quer ver? Vamos ver, ó.
E aí, não tive tempo de me defender, ou de atacar os outros, não tive tempo de me defender. Vamos ver lá, ó, o que ele disse? Opa, aqui ó gente, olha lá, de atacar os outros e de defender a tradição. De atacar os outros, de atacar os outros. Vamos ver. Não tive tempo de me defender, não tive tempo de atacar os outros. Ele diz que completa verbo. Ele diz que completa verbo. Aqui, ó. Tempo de me defender, tempo de atacar os outros. Completa nome, gente. É tempo. Não é tive de atacar os outros, é tempo de atacar os outros. Então, aquele item já está errado. Já está errado. De antemão, já está errado. Bacana? Mas, João, eu quero ver a outra. Vamos ver, ó. De defender a tradição no segundo parágrafo. De defender a tradição no segundo parágrafo. Vamos procurar. Onde é que tá? Estou fazendo o seu serviço aqui, ó. Pá. E aí? Não se trata de defender a tradição. De defender a tradição completa verbo. Mas o termo anterior, que eu mostrei para vocês no primeiro parágrafo, completa tempo, que é nome. Então, esse item 2 está errado. Se o 2 está errado, João, esse negócio dá muito trabalho. Dá. Ó, o 1 estava certo. Agora o 2 está errado. Então, olha só. 2 e 3 apenas não dava. 3 apenas não dava. E agora? O 2 está errado. Então não pode ser essa e não pode ser essa. Sobrou essa. João, você não vai ler a 3? Vou sim. Mas a resposta já é a letra D. Assim, para quem sabe, só vai saber estudando. Não tem jeito. A saída é estudar. Por isso que a gente está aqui junto. Vamos ver, gente. O 3. Na frase, mas foi com o samba que João Gilberto rompeu, o pronome que retoma samba, além de ser elemento subordinante a introduzir uma nova oração. Olha só, gente. Faz o seguinte, ó. Vamos tirar esse foi e esse que. Mas com o samba, João Gilberto rompeu. Esse foi que chama-se locução. João, por que locução? Porque é um conjunto de palavras. Aí foi que. E você está vendo que eu consegui tirar esse foi que daí sem nenhum problema para o sentido ou para a estrutura. Mas com o samba, João Gilberto rompeu. Esse foi que chama-se locução porque é um conjunto de palavras. Expletiva, de realce ou enfática, porque não tem nenhum valor sintático ou semântico. Ah, João, mas é para enfatizar. Sim, chama-se locução enfática, locução expletiva, locução de realce. Aí ele está dizendo que retoma samba, além de ser elemento subordinante, ele está chamando de conjunção, a introduzir uma nova oração, coisa nenhuma. Esse foi que é partícula expletiva, locução, melhor dizendo, locução, porque é um conjunto de palavras, locução expletiva de realce ou enfática. Bacana? Resposta, letra D de dado. Excelente questão. Demorei mais do que você, João, para fazer essa questão. Dá trabalho mesmo. Vamos lá. A próxima questãozinha. Estava mal chegando a São Paulo quando um repórter me provocou. Mas como, Chico? Mais um samba? Você não acha que isso já está superado? Mantendo-se em linhas gerais o sentido original, o trecho acima está corretamente reescrito em um único período em... E aí, moçada? Cheguei a São Paulo quando um repórter, questionando-me por que mais um samba, se eu não achava que isso já estava superado, provocou-me. Moçada, ruim, hein? Cheguei a São Paulo quando um repórter... Não é cheguei quando um repórter, é quando cheguei um repórter. É diferente. Parece que não, mas é diferente. Essa aqui está ruim. Quando um repórter, recém chegando a São Paulo, não é o repórter
sou eu. Quando o repórter me provocou e me questionou, por que mais um samba? E se eu não acho que isso já está superado? Esse quando, gente, diz respeito à chegada do Chico a São Paulo e não ao questionamento do repórter. Bobagem. Chegando a São Paulo, um repórter me provocou. Essa é ambígua, né? Chegando o repórter ou chegando o Chico? Ruim, ruim. Recém-chegado a São Paulo, fui provocado por um repórter que me questionava por que mais um samba e se eu não achava que isso já estava superado. Essa aqui é a única possível, não tem outra. Vamos para a seguinte, O verbo que pode ser indiferentemente flexionado no singular ou no plural encontra-se em. Vamos ver, ó. Enfrentar as luzes, os cartazes e a plateia. Se eu puser no plural, enfrentarem, lá, gente, fica completamente sem sentido, sem concordância com nada. Sem concordância com nada. Olha lá, ó. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Quer ver? Já era a hora de enfrentar o dragão. De enfrentarem o dragão, como diz o tom, enfrentarem as luzes, não faz nenhum sentido, gente. Mas a música brasileira, então vamos tirar essa A daqui. Vamos tirar essa A daqui, já não dá, não tem jeito. Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. A música brasileira já trazem, será que pode ser, gente, no plural? Também não dá, né, cara? Veja, os Beatles foi à Índia. Vejam, os Beatles foi à Índia. Ele fala singular ou plural. Também não dá, né, moçada? O importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco. O importante é Mutantes e Martinho da Vila. Aqui é o seguinte, gente, o sujeito está no singular e o predicativo tem dois núcleos. Nesse caso, o verbo concorda com o sujeito no singular. O importante é Mutantes e Martinho da Vila, e não o importante são Mutantes e Martinho da Vila. Com o verbo ser, se o sujeito for singular e o predicativo for plural, o verbo concorda com o sujeito no singular. Vai ser essa aqui, gente. Vai ser essa aqui. A outra, onde samba, toada, etc., são ritmos virgens para seus melhores músicos, Aqui não cabe o singular. João, e na letra D, seria possível o plural? Não é comum, gente. Com o sujeito no singular e o predicativo no plural, o verbo costuma concordar no singular com o sujeito. Mas pode, excepcionalmente, concordar com o predicativo no plural. Aquele quer é a D. Aquele quer é a D. Eu destaquei a concordância mais comum com o sujeito no singular, mas também se prevê a concordância do verbo ser com o predicativo no plural. Aquele quer que a gente marque é a letra D, embora a concordância com o predicativo no plural não seja a mais usual, tá bom? Bacana, vamos lá. Próxima. Vamos ver aí, gente. Sem que se altere o sentido da frase, todas as vírgulas podem ser substituídas por travessão, exceto em. Todas podem ser substituídas por travessão, exceto em. Ele quer exceto em, gente. Então vamos ver, ó. Vou começar da B, hein? Por que, João? Para mudar. Olha só, fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo. Travessão, um homem. É possível? É. Mas, travessão, como eu ia dizendo, travessão, como precipitada, travessão, entre nós, travessão. Mas a música brasileira, travessão, ao contrário de outras artes, travessão. Para termos intercalados entre vírgulas, sempre são possíveis travessões. E no caso da letra B, no lugar da vírgula, logo depois vem um aposto, gente, que esclarece algo a respeito de amigo. Olha lá, ó, fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo. Agora vem um aposto, um termo que se apõe ao nome amigo para esclarecer algo, explicar algo a seu respeito. O aposto, no final do período, pode vir com vírgula, com travessão, com dois pontos. Não dá para ser na letra A, gente. Ele quer usar
um travessão para separar os elementos coordenados entre si de uma enumeração. Para separar os elementos coordenados independentes entre si numa enumeração, emprega-se vírgula ou empregam-se vírgulas, dependendo do caso. Tá bom? Então, na letra A, não cabe travessão. Bacana? Valeu!